O tema de hoje é obesidade. Really? Really? Obesidade. Haja, né? Tem gente que faz exercício, inventam até centenas aí de programas de televisão pelo mundo. E dietas de não sei o que, de não sei o que lá. Para auxiliar, né? Porque é muito sofrimento a obesidade. Não fazem dieta pra cabeça, faz? Pois é, mas é a dieta que tem que ser feita, né? Pra cabeça. Porque tem que emagrecer o cérebro, né? Pois é. Bom, então assim, da onde que vem a danada da obesidade? Sempre que a gente explica nos cursos, nos livros, nas palestras, o pessoal até fica assim, ah, mas será? Mas será? Agora, você sabia que você pode emagrecer, deve emagrecer, sem dieta e sem exercícios físicos? Ué, explique às pessoas que são extremamente magras e comem pra caramba. Ah, é o organismo, Cris. É a tendência. Então, assim, é claro que existe um começo. Existe uma semente que foi jogada no inconsciente. Pela psicanálise, de 0 a 2 anos de idade, nós chamamos de fase oral. E é essa fase a fase mais importante da vida da criança. Porque a personalidade se forma, de todos nós, até no máximo 3 anos de idade. É a estrutura da personalidade. E até 2 anos de idade, a criança, no sistema nervoso central dela, está focada na alimentação, na nutrição, na sucção, que é o instinto de sobrevivência. Daí, quando a mamãe está dando de mamar, seja no peito ou na mamadeira, ela precisa mostrar uma ligação com essa criança, uma conexão especial com essa criança, que se faz através do olhar. Isso é científico, porque abraçar e beijar é fundamental, mas não é o essencial para aumentar a segurança da criança, para que ela leve para a vida adulta uma coisa de eu me amo, eu me basto, eu me aceito. Ela sempre tem uma necessidade de algo mais quando a mamãe não olha nos olhos dela. E existe um fenômeno, né, que acontece na cabeça da mamãe quando ela não está presente nesse momento na criança. Ou ela deixa a criança com alguém, porque ela trabalha, né, tem a vida dela, aquela coisa. Ou quando ela está dando de mamar, ela dorme. Ou ela coloca a fralda sobre o rosto do bebê. E ela não fica olhando nos olhos. Toda vez que a criança mamar, papar, né, mamadeira, peito, não importa, até 2 anos, precisa ficar olhando nos olhos da criança. Se a criança dormir, fique de olho. A hora que ela abrir os olhos, ela tem que encontrar os seus olhos. Mas se a mamãe não faz isso, que deveria ser instinto das mães, tem muita mãe que tem essa intuição, mesmo não tendo informação. E ela faz porque ela sente que tem que fazer. Daí, a criança cresce magra, quando olha nos olhos da criança. Agora, por quê? A obesidade é uma crença de proteção. Da onde que veio essa desproteção? Puxa vida, a mamãe me abraçou, beijou, me deu de tudo, até me mimou. Mas quem disse que mimar é educar? Mimar é compensar algo que a mamãe não sente que fez. O sentimento de culpa enrustido nas mães que mima demais os filhos, ou que não, porque não olhou nos olhos da criança e sentiu que fez alguma coisa errada. Gente, não é fácil. Não é fácil educar. Isso a gente fala direto. Todos os pais, eles tentam dar o melhor. Tudo, sofrimentos e tudo para poder manter aquele bebê, para poder dar o melhor para a criança. E a vida toda os pais se questionam, secretamente ou não, será que eu errei? Será que eu fiz certo? Será que eu exagerei? Será que eu faltei com alguma coisa? Pois bem, não há necessidade de sentir culpa de jeito nenhum. Quando você olha o mapa astrológico do bebê, você já vê o posicionamento do Júpiter ali e outras questões que sabe que a criança trouxe algo que, se ela se frustrar, ela engordará. Mas olha que interessante. As crianças, exatamente quando tem no mapa astrológico esse Júpiter que a fará engordar, também atrai um tipo de mãe que não olha nos olhos do bebê quando dá de mamar. Então veja que tem alguma coisa de causa e efeito aí, e ninguém é culpado de nada. Porém,
toda a gente que engorda, todo o pessoal que engorda, é porque engole sapo. E sapo tem caloria, né? Que eu falo que não tem sapo diet. Não tem. E aí, o que eu falo que é o ouvidinho do gordinho? O ouvidinho do gordinho é uma lata de lixo. Todo mundo vem trazer os problemas. E ele não consegue falar não. E quando ele fala não, ele faz um drama, ele é sentimental, se magoa com a maior facilidade e ainda fala que magro é magro de ruindade. Pois é. Né? E, na verdade, o magro, ele fala uma vez, 2 vezes, depois ele não fala mais e vai embora. E não sente culpa. O gordinho já fica esperando o reconhecimento, ele se sente rejeitado, ele não se sente amado, ele se sente tapeado, trapaceado, e ele se magoa e não fala. Demonstra o biquinho, fica sempre com aspecto infantil. E olha que muitos gordinhos aí, eles são intelectuais, QI, muitas vezes altíssimo, empresários e tudo. Mas quando você vai conviver com o gordinho, você depara com uma situação de infantilidade emocional. Eles não têm o raciocínio lógico para um problema familiar, para um problema de relacionamento. Eles se magoam, eles recuam, ou eles vão para cima com drama. Por que isso? É um ataque que existe internamente do gordinho, que ele não sabe de onde vem. As angústias, e quanto mais ele se sente rejeitado, porque o gordinho ou quem está engordando criou uma situação de ver que aquele que não dá uma certa atenção é porque não gosta dele, ou porque está mentindo, ou porque rejeitou, ou porque não o considera. E essa paranoia sutil, né? Essa paranoia vem de 0 a 2 anos de idade. Quando a mamãe está olhando nos olhos do bebê, a criança se sente aceita. E quando a mamãe não está olhando nos olhos do bebê, quando está mamando, né? Não é ficar correndo pela casa olhando nos olhos do bebê. É só, olha aqui para mim. Olha para mim, olha para mim. É só de 0 a 2 anos, que é a fase da exigência do olhar, né? Quando está mamando. Não é toda hora, quando está mamando. Ou papinha e tal. E a gente vê o quê? Um monte de gente que põe o nenezinho na cadeirinha e não pode perder a novela. E tá lá com aquela colherzinha fazendo aviãozinho assim. Aí erra até a boca da criança. Erra até enfia na orelha do bebê, né? Zóio, e a mamãe, a vovó, a titia, sei lá quem é que fica lá com o bebê, fica olhando pra televisão, né? Ninguém instruiu essa vovó, ninguém instruiu a mamãe ou até a babá que tem que olhar nos olhos. As mulheres antigas, elas ficavam apavoradas quando elas viam alguém uma mulher dando de mamar perto de alguém. Ou perto de uma confusão que tira a atenção da criança do olhar da mãe, né? E elas falavam, vai pra dentro, menina, vai amamentar sua criança trancada. O certo, veja bem, o certo, o correto para um bom desenvolvimento psíquico e orgânico, por consequência, é a mamãe, toda hora que for dar de mamar, se fechar num quarto, numa sala, num banheiro, não importa. Não ficar perto de ninguém, desligar celular, não ler revista, não ver televisão. Só ela e a criança que existe naquele momento. Mas não é isso que tem acontecido em muitos países ocidentais. Por que vocês acham que o índice de obesidade nos Estados Unidos, no Brasil e na China estão aumentando tanto? Eu já disse isso num outro programa. Já. Porque as mulheres estão mais determinadas a trabalhar. Estão dinâmicas. E elas ajudam no orçamento da casa. Trabalha fora ou trabalha dentro de casa. E não tem tempo, às vezes, para fazer essa maternagem. Então, o que a gente tem que aprender com isso? Depois que passou esse tempo e a mamãe não olhou nos olhos, ficou um chipzinho, né? E gravado. Não tem jeito mais? Nós vamos chegar lá. Olha só que legal. Perguntaram aqui pra mim. Né? Perguntaram. Então, olha só. Já está lá instalado, né? No inconsciente. A pessoa cresce, às vezes, magra. E ela vai engordar só quando ela tiver uma grande decepção, ou uma grande perda, uma grande traição, um abandono, não sei. Alguma coisa que ela não saiba lidar emocionalmente. O nível de ansiedade cresce, a sensação de desproteção aparece, vindo daquela época de bebezinho, que até então ninguém considerava que era tão importante assim olhar nos olhinhos,
não é? Então, olha só, as consequências aparecerão na vida adulta. Agora, quando a criança fica gordinha desde pequenininha, é claro que é a má conduta dos pais. É a má conduta. Por que uma criança engorda? De 6 anos, por exemplo. 7, 8. Porque ela pega a chave do carro, vai no supermercado, compra um monte de doce e chocolate, enche a geladeira de guloseima. Você matou a charada. Olha só. Quando o pai e a mãe estão dormindo, ela levanta, pega a chave do carro. E de madrugada ela pega a chave escondida. Vai naqueles delivery que fica aberto ali, né? Sim, gente. 24 horas. E traz cheio de coisa. Você imagina só, né? O bebezinho vai, enche os armários e a geladeira de guloseimas. É verdade. Pois é. Então, o que você quer para o seu filho? Você tem que dar o exemplo. Agora, se você, papai e mamãe, ou mamãe, né? Na sua infância, você também não foi olhado nos olhos, você não vai saber reproduzir esse tipo de educação, que é a educação instintiva. É aquilo que até os animais fazem. É incrível, né? Mas eu contei isso que em palestra, não na rádio. Depois dizem que os animais são irracionais, né? Pois é, mas os animais fazem tudo direitinho, né? Tão bonitinho. Agora, olha só, os tuaregues do deserto, aqueles que dão de turbante com acampamentos, que eles ficam com a família lá, camelos, cavalos. Uma vez a TV Discover, né? A Discovery Channel, eles foram fazer uma entrevista com os tuaregues. E aí o repórter pergunta para o tuaregue, como é o nascimento de uma criança aqui no deserto, né? Aí ele falou, é simples. Quando tá para nascer o nenezinho, a mamãe, a vovó, todo mundo lá prepara água quente, aquela coisa, e eles fazem o nascimento, o parto do nenezinho. E aí, acabou de nascer, o pai, ouvindo o choro, dá uma olhadinha pela barraquinha, então ele se afasta durante 2 anos para outro acampamento de amigos ou de família. E o repórter ficou indignado. Como? Acaba de nascer o nenê, aí o pai se afasta durante 2 anos? Como assim? E ele pergunta pro tuaregue, mas por que você abandona? Ele falou, não, eu não abandono. O homem, nos 2 primeiros anos do nascimento da criança, atrapalha. Deveria ajudar, mas a mãe não pode dividir o amor dela com mais ninguém nesses 2 anos, que é uma época muito importante para a criança. E eles não têm cultura, eles não vão para as escolas muitas vezes, aquilo lá é instinto. E realmente os 2 primeiros anos... dos antigos, né? Agora olha só, amor, você dá curso para homens, e você ensina para os homens, né? Que nos 2 primeiros anos o homem deveria fazer terapia, porque ele fica carente, ele fica muitas vezes inseguro quando nasce o filhinho, ou ajuda ou não, mas ele quer a atenção, o amor, o sexo da mamãe. Exatamente, ele cobra uma situação que no momento a mulher não pode. E a mulher não podia, porque ela tem que dar oferecer para ele aquela atenção. Uma que ela quase não dorme. Tudo bem, o homem também precisa acordar de madrugada para trocar isso com ela, para tirar essa carga total dela. Mas muitos machistas, eles dizem, não, eu tenho que acordar cedo para trabalhar e sustentar vocês. Então vai dormir até no outro quarto. E a mulher fica sobrecarregada. O pior é que ele depois vem e quer o sexo, e quer o beijo, e quer a papinha dele. Então assim, o homem privilegiado é aquele que compreende que os 2 primeiros anos ele deve colaborar com a esposa, deixá-la à vontade. Colaborar até com banhinho para trocar a fralda, acordar de madrugada também trocando com a esposa, para que a criança se sinta também no colo do papai e da mamãe. Um equilíbrio, mas lembrando, tanto papai quanto mamãe, na hora que for dar a mamadeira ou o peito da mamãe, precisa olhar nos olhos da criança. Só assim a criança se sente protegida, ela se sente aceita, querida. E não preterida. E aí o que vai acontecer quando o bebê crescer com os olhares da mamãe e do papai? Os primeiros problemas da vida, ele tirará de letra. Ele vai brigar, ele vai falar, mas vai elaborar e ele não vai guardar a mágoa que o gordinho tem a tendência de depois de 10 anos que aconteceu alguma coisa, ele ainda lembrar, ele ainda chorar, ele ainda não perdoou. Então, o que é engordar? É criar um casulo que você se protege. E se protege de suas próprias atitudes.
centenas de mulheres que eram extremamente sedutoras e que não eram felizes no amor e ainda destruíam o casamento sem saber que eram sedutoras, elas acabaram engordando inconscientemente. Claro, tinha lá a sementinha, mas ela usou inconscientemente para que ela não fizesse mais isso, para que as mulheres não tivessem mais ódio dela, para que os homens olhassem para ela como irmãos. Então ela fica assim, eu põe na balança e escolha. Eu fico gordinha e querida, ou eu fico magrinha e odiada. E depois tem outras situações. Eu conheço mulheres que elas engordaram para diminuir a libido, porque quando ela era magra, ela traía o marido. E para não trair o marido, ela engordava. E não é que ela pensa, raciocina, não está na consciência. É um mecanismo de defesa usar. Porque tem muita gente que está lá com a sementinha da obesidade, mas nunca vai aparecer. Porque tem um tipo de vida equilibrado, sexualidade equilibrada, emoções equilibradas. Então, a pessoa às vezes vai nascer e morrer e não vai engordar. E tinha a semente da obesidade. Mamãe também não olhou nos olhos, né? Então, se eu tiver que falar de obesidade aqui, nós vamos ficar falando, nossa, é muita informação. Mas essa é interessante que você só citou a obesidade. Porque a linguagem do corpo, ela é muito vasta. É muito complexa. Ela engloba tudo, todas. E a magreza? Tem gente que fala, Cris, você só fala da obesidade. Não, a magreza, que a pessoa come, toma vitamina, vai em médico, vai no endocrinologista e ela não engorda, ela precisa fazer oração do perdão para o papai. Por isso que nós brincamos que você tem que fazer primeiro o regime para o cérebro. É. Porque é o cérebro que comanda as emoções. Foi o que o Faustão da Globo falou. Que antes de ele operar o estômago, ele fez o regime no cérebro. Pois é. Ele operou a cabeça primeiro. Porque você tem que mudar os seus comportamentos. Quantas pessoas que fizeram a gastroplastia, né? Diminuição do estômago, aquele anel que põe no estômago, e passaram mal, outras morreram, porque não mudou a cabeça. Mudou o comportamento. Então, para emagrecer, além da oração do perdão que está no meu site, né? Ou que está nos meus livros da obesidade, Acabe com a Obesidade, que tem um CD, que você coloca o CD, que ele é com indução hipnótica e relaxamento para o emagrecimento. Então você precisa escutar o CD que está no meu livro, Acabe com a Obesidade, dormindo. Porque eu trabalho com você falando com a sua criança interna. Então, além de você fazer a oração do perdão num tempo determinado, para a mamãe, né? Porque de 0 a 2 anos, a consideração espiritual, psíquica, energética é com a mãe. Então você precisa fazer a oração do perdão para emagrecer. Mas não basta fazer a oração do perdão se você não tiver atitude de mudanças. A eliminação do medo de emagrecer. Muita gente tem medo de emagrecer. Por várias razões. Ou porque vai ficar com as pelancas caídas. É verdade. Vai ficar flácido. Ou porque inconscientemente vai ter que andar com as próprias pernas, vai ter que enfrentar a vida e não vai poder mais dizer não por causa da obesidade que te limitava. Quando você emagrece, nada mais te limita, que é onde tem uma vasta escolha de vida para você. Mas aí entra também, né, Cris, os ganhos secundários, né? Então, exatamente. Os ganhos secundários são inconscientemente. Eu acho engraçado, quando a gente está dando esse tipo de informação, tem sempre alguém que fala assim, eu não acho, isso é besteira, eu não sou assim, eu não acredito. Quantas vezes durante o programa eu falei inconsciente? Pois é, inclusive ontem, né, na última aula do meu curso Só para Homens, eu falei para todos os meus meninos que participaram. Os pupilos. A felicidade custa caro. Porque para você ser feliz, você tem que abrir mão de determinadas coisas. Você está disposto a pagar? Você tem que mudar atitudes, você vai ter que perder pessoas, perder coisas para ser feliz, porque às vezes a sua felicidade vai incomodar outras, né? E de repente a palavra perder é muito pesada para os gordinhos, porque eles são extremamente apegados, sinestésicos, carinhosos. Vamos fazer então desapegar. Porque o desapegar é questão de compreender que nada fica fixo, que tudo está em movimento. Demora um certo tempo, mas tudo tem começo, meio e fim. Só que essa ideia, para o gordinho, é aterrorizante, porque ele já se sente solitário no coração. Ele já sofre de uma maneira que ninguém consegue perceber. E pior, se você fala para uma pessoa que engordou, olha, você está exagerando,
Por que você acha que eu fiz isso? Por que você acha que eu falei isso? Por que você acha que eu não te dei atenção? Eles vão ficar cada vez mais magoados, dizendo, você é frio, você não me entende. Então não tem como discutir com uma pessoa obesa, porque ela já está magoada, ela engordou exatamente porque ela esconde dela mesma suas frustrações, suas mágoas e suas limitações. Na verdade, quando ela se espiritualizar, praticar meditação, yoga e fizer, agora que a gente vai falar, né? A reprogramação mental pela PNL, você consegue tirar a crença da obesidade. E aí você vai comer à vontade e não vai engordar. Então, Lu, passa a agenda, por favor. Dia 14, amanhã, quinta-feira, às 20 horas, vai haver uma palestra Como Ser Vegetariano com Saúde e Prazer. Haverá também degustação de alimentos vegetarianos. E o ingresso é um valor simbólico, mas uma ração, né? Mais uma ração que pode ser para gato ou cachorro. Então, assim, você que não sabe, você quer ficar vegetariano, mas acha que vai perder as proteínas orgânicas, que precisa da alimentação animal, a gente vai mostrar para vocês, a Maria Figueiredo Cairo, fantástica, ela vai mostrar para você que existem outras formas de você repor a sua proteína sem ser animal e viver com saúde, agilidade, felicidade, e é muito simples e fácil, além de você no dia degustar comidinhas vegetarianas na palestra que é amanhã. E no dia 16, no sábado, curso de treinamento de PNL para o emagrecimento. Exatamente. O Ricardo Reis, Master fantástico de PNL, ele vai mostrar para você no sábado, né? É sábado. Das 10 às 18 horas. Das 10 às 18, dia 16. Ele vai dar técnicas para você. Ele vai trabalhar você na hora, durante o curso. E você vai já sair começando a fazer a eliminação do inconsciente. Quando eu falo inconsciente, subconsciente, é que não está na sua cabeça. Você não lembra, você não sabe, não está na sua consciência. E a PNL vai atuar dentro do teu subconsciente, dentro do teu inconsciente, na criança interna. Então se inscreva já para emagrecer, não importa se é obesidade mórbida, não importa se você acabou de... Não importa se é tireoide, não importa nada. Faça o curso sábado e você vai ver técnicas simples para o emagrecimento. Beijo no seu coração e paz profunda. Tchau.